Estamos de volta com o nosso último e terceiro bloco falando sobre trauma e hoje entrevistando o Dr. Natel, cirurgião torácico, sobre esse tema epidêmico na nossa sociedade. Eu perguntei ao Dr. Natel se nós deveríamos educar mais ou reprimir mais ou as duas coisas dependendo da necessidade e da circunstância. O que o senhor acha disso? A Organização Mundial de Saúde classificou o Brasil como um país de estatística e de ranking elevado, como um local de gravidade e agressividade no trânsito. Quando o governo lançou aquela campanha de o bafômetro e da lei seca em 2008, observou-se uma mudança no gráfico da vítima de acidentes, para melhor. Então, a repressão, junto com a educação e as campanhas de dados, foram capazes de mudar estatísticas e diminuir o número de vítimas. Com esse cenário nas mãos, a gente percebe que se existir escola, educação, a cobrança das leis de trânsito, não só do veículo, da motocicleta, dos veículos de automóveis, mas do pedestre, é um conjunto, a estatística modifica. Nem sempre é o condutor do automóvel o causador do acidente. Temos que ver as escolas que estão fazendo, os pais que trabalham com o governo, de metas que ele possui, para criar um cenário diferente da estatística da vítima do trânsito. Esse aspecto é importante porque quando você fala em trânsito, não é só o condutor do automóvel, é o pedestre, é o poder público preservando a via por onde passa esse automóvel e essa motocicleta. Nós temos em Campo Grande hoje uma situação lastimável do que está acontecendo em termos de buraco. É uma calamidade, né? É uma via totalmente insegura. Além disso, nós estamos também numa situação de falta de sinalização adequada, tanto horizontal como vertical. Porque isso é igual o policial. O contraventor, quando ele vê a farda, ele já se inibe. No trânsito é a mesma coisa. Se você vê uma via bem sinalizada, fala, não, aqui eu tenho que parar, aqui não tem jeito, ninguém vai poder falar que eu não vi. Então, automaticamente já há uma redução. Doutor, até o que a gente tem visto é que a redução tem sido muito tímida ao longo dos últimos 15 anos. Campo Grande, por exemplo, mortes no trânsito 2016, 2015, está mais ou menos aí em torno de 130 durante o ano no local. Existem os outros que morrem depois, né? 30 dias depois, 10 dias depois e tal. Isso está sendo computado como resultado de acidente e de trauma. No Brasil ainda, né, as pessoas, em torno de 40, 45 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito. E aqui em Mato Grosso do Sul, é em torno de 800 pessoas por ano. Em Campo Grande, 130. Gente, é muita gente morrendo desnecessariamente. Como disse o Dr. Natel, o carro é fantástico. Nós não podemos demonizar o automóvel. Nós temos que cuidar do automóvel. E também os nossos representantes têm que fazer isso. O que o senhor propõe em termos políticos, agora vamos para e em termos médicos para a gente reduzir, porque a hora que o médico vai para a atividade, a coisa já está estragada, o indivíduo já está arrebentado, o pulmão já está comprometido, o sangue já saiu, enfim, as complicações vêm e a gente sabe que a complicação é grande e o paciente fica muito tempo no hospital. O que o senhor propõe? E comente para nós sobre essas consequências, essas sequelas do ponto de vista econômico futuro. A sociedade local, mais o governo, tem que se organizar e criar metas para buscar novos números. O Detran MS publicou essa estatística de 860 casos no ano. É 2 pessoas quase por dia. 2,5 quase, né? Que vão perder a vida decorrente do acidente. Então, são metas a ser cumpridas por grupos. O governo tem que fazer o papel dele, a infraestrutura local, a escola tem que fazer isso,
os órgãos de repressão, infelizmente, Tem que reprimir. A lei seca tem que ser voltada a ativar os bafômetros, porque é a única forma de mudar o gráfico, mas é a longo prazo. Eu entendo. Doutor, então, a gente vê, né, nós estamos na Santa Casa, a Santa Casa é um hospital de trauma, praticamente hoje é um hospital de guerra, e a gente vê que as pessoas que são traumatizadas, elas ficam 40, 50, 60 dias internadas. E o que é pior, sai com sequelas, limitados, daí para frente. O senhor tem visto isso e a repercussão disso do ponto de vista econômico e social? Nós falamos do óbito aqui, que é 860 na última publicação do Detran. Mas as autoridades não divulgam as sequelas, as consequências. Aquele que perdeu um membro, perdeu uma perna, aquele que teve traumatismo crânioencefálico e não ficará acamado, aquele que teve traumatismo de tose severa, que ficou traqueostomizado. Essa estatística está escondida, mas ela é muito maior do que o paciente vítima que perdeu a vida no que foi registrado no IML. Isso tem um custo para a família, isso tem um custo para o SUS, Sistema de Saúde, para o sistema de aposentadorias. Então, é uma sequela social. Exato. O DPVAT, que é o seguro que assiste os vítimas de acidente, nunca bate com a estatística da vítima, porque ela é crescente, 7, 10 vezes maior daquele que vai buscar no DPVAT uma recuperação econômica dos gastos que ele teve com o acidente. Nós temos trabalhado ali na Santa Casa e na condição de clínico, o doutor Natel na condição de cirurgião torácico, né? Os traumas são extremamente incapacitantes, né? Primeiro começa uma incapacidade psicológica. O indivíduo entra em uma situação de estresse, ele passa a ter aquilo que nós chamamos de pânico, síndrome de pânico daí para frente. Ele passa a ficar limitado, ele passa a ter sofrimentos de inserção social. Nós vivemos numa sociedade onde a acessibilidade também não é boa, e daí para frente esse indivíduo, às vezes, numa cadeira de roda, numa limitação neurológica por um trauma de coluna com lesão medular, ou às vezes lesão encefálica em que ele fica numa condição de comprometimento cognitivo grave, daí para frente não participando mais da sociedade, ficando totalmente dependente, com um gasto, como disse o Dr. Natel, muito grande. Dr. Natel, essas discussões são muito importantes e oportunamente nós vamos convidar pessoas ligadas ao trânsito para que possa mostrar para nós essas estatísticas que estão escondidas. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e quero deixar a palavra livre para o senhor para suas considerações finais, falar do ponto de vista médico, social, político, o que o senhor achar conveniente para o nosso telespectador, a ser alertado, inclusive, de como proceder diante dessas situações que nós temos vivido de trauma no nosso país e cidade. É amedrontador as estatísticas. As famílias que têm... pode ser vítima em todo segmento, desde que todos nós somos pedestres, todos nós andamos em veículos, então somos todos grupos de risco a entrarmos numa estatística do trauma, vítima do acidente de trânsito na área urbana e nas estradas. O cenário é uma autorreflexão daquele que é o condutor do veículo e daquele que está como pedestre, do ciclista. Todos individualmente teriam que fazer uma reanálise ao atravessar uma rua, um cruzamento, para amenizar estatísticas que podem entrar ainda hoje em grupos familiares. Perfeito. Vocês viram que é um problema que nós enfrentamos. E problema tem que ser discutido, tem que ser solucionado. Nós começamos falando sobre morte e terminamos falando sobre sequelas e limitações e dependência. E cada um de nós, como disse o Dr. Natel,
é um potencial candidato a um trauma diante daquilo que nós estamos vivendo. Eu espero que não aconteça comigo, e não quero que aconteça com você, e nem com o Dr. Natel. Mas para isso, nós precisamos nos conscientizarmos e fazermos a nossa parte no trânsito, como condutores e também como pedestres, observando aquilo que está estabelecido. Muito obrigado pela sua atenção.